Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Essa exposição é referente às seções 1 e 2 do capítulo 2 do livro, e nós vamos estudar hoje equações diferenciais lineares de primeira ordem. Ou seja, hoje nós começamos a resolver equações diferenciais. Dentre todas as equações diferenciais, os tipos, aquela que tem a solução mais direta é exatamente aquele tipo de equação que a gente pode aplicar direto o teorema fundamental do cálculo para resolver. São equações da forma y' igual a f de t, onde f de t depende apenas de t, ou seja, não depende de y nem de y'. E, portanto, a gente pode integrar dos dois lados e encontrar quem é y. Né? Então, y igual a f de t, se eu aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui aplicando a integral dos dois lados, nós vamos ter que a integral derivada de y', que é y, é igual à integral de f de t dt, ou seja, o trabalho todinho vai ser resolver essa integral aqui. Vou fazer um exemplo para ilustrar. Resolver essa equação diferencial y' igual a t vezes exponencial de t ao quadrado. Então a gente pode aplicar a integral dos dois lados. No primeiro membro, a integral da derivada de y é y, e a integral de t vezes exponencial de t ao quadrado é a integral que a gente tem que resolver. Agora, por qual método? Bem, pesquisando pelo método da substituição, para usar o método da substituição, você tem que encontrar duas funções de tal forma que uma delas seja a derivada da outra. Aqui nós temos a função t ao quadrado e temos também a função t. A derivada de t ao quadrado é 2t. Bem, então, se eu multiplicar e dividir por 2, eu tenho a derivada de t ao quadrado. Então, a substituição adequada aqui é fazer u igual a t ao quadrado. A diferencial de vai ser 2t dt. E agora a gente pode fazer a substituição. Ou seja, onde tem t ao quadrado, nós vamos chamar de u, ó, a substituição aqui, ó, t ao quadrado, nós podemos substituir por u, e t vezes dt vai ser igual a du sobre 2. Esse 2 está multiplicando, a gente pode isolar o t dt aqui. Pronto, e essa integral aqui é uma integral fácil de fazer. A integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u du. Então, a pressão constante que a gente está integrando é uma integral indefinida. E para voltar agora à variável original é só substituir u por t ao quadrado. Então pronto, a gente tem que ir para essa integral desse valor, então encontramos a solução. A solução vai ser exatamente essa função aqui. Agora nós vamos estudar equações diferenciais lineares. Como esse exemplo aqui, ó, é uma equação diferencial linear, um termo em y, como a gente viu na última exposição, um termo em y' multiplicado por funções que dependem apenas de t. Nesse caso, se a gente fosse tentar isolar o y', o que iria acontecer era que quando eu passar esse termo aqui, o y para o lado de cá, você tem, realmente, você pode aqui isolar o y', pode fazer esse termo para o lado de cá dividindo. Mas no lado direito vai ficar um termo em y. Y é uma função que a gente desconhece. Eu não posso integrar essa função e dizer quanto é que ela vai valer. É uma função desconhecida para a gente. Então não dá para aplicar o método do exemplo anterior. Mas se a gente reparar bem para esse primeiro membro aqui, ó, aparece nessas duas parcelas, uma delas a derivada da função y e na outra a própria função y. Isso parece com a derivada do produto que a gente estudou lá em cálculo 1. Ó, quando a gente deriva o produto, em uma das parcelas aparece a derivada da função e na outra aparece a função. Olha aqui, ó, tá vendo? A derivada da função e na outra parcela a função. Então, no nosso caso lá, aqui uma das funções é y, se a gente for derivar o sinal do produto, vai aparecer a derivada da função y', a derivada da função y, no caso é y', e a própria função y. Agora vamos comparar isso com aquela parcela que nós temos lá. A parcela é y' vezes t mais y. Qual será uma função que quando a gente deriva, dá exatamente esse termo aqui? Se a gente comparar com essas duas igualdades aqui em cima, a função que aparece aqui, ó, g, é exatamente a mesma que aparece aqui dentro da derivada. Então essa função que aparece aqui, t, deveria também aparecer aqui. Será que está certo? Vamos conferir? Então, será que a derivada do produto de y por t é y' mais y? Vamos lá ver. A regra do produto deriva o primeiro y', multiplica pelo t. Agora mais, repete o y e deriva
t. A derivada de t é 1, então realmente é isso mesmo. Aquela primeira... o primeiro membro da igualdade dessa equação diferencial aqui é uma derivada de um produto. Ou seja, o primeiro membro aqui é a derivada de um produto. E agora sim, reescrevendo como sendo a derivada de um produto, a gente pode integrar. Podemos integrar dos dois lados. A integral da derivada do produto de t por y é o produto de t por y. A integral do cosseno é o seno. E agora a gente pode simplesmente aqui isolar o y, né? E encontramos a solução da equação diferencial. Mas para fazer isso a gente teve que usar que essa expressão aqui, o primeiro membro da igualdade, era a derivada de um produto, que foi uma sorte, porque nem sempre vai acontecer isso. Por exemplo, nesse novo exemplo aqui, será que essa expressão é a derivada de um produto? Para ser a derivada de um produto, a função que aparece aqui multiplicando a derivada, tem que aparecer a derivada dessa função bem aqui, ó, que não é o que está acontecendo. A função que aparece aqui multiplicando o y é 1. E a função que está aqui não é a derivada de 1, é 2t. Então, nesse caso aqui, você não tem a derivada de um produto. Mas mesmo que a gente não tenha a derivada de um produto, nós podemos multiplicar toda a equação por um termo e procurar ver se existe algum termo que, quando a gente multiplicar essa equação por esse termo, você tem agora a derivada de um produto no primeiro membro da igualdade. Então, aqui nós multiplicamos toda a equação por μ. Então vai ficar μ y' mais 2t μ y mais 2t vezes μ. E o que nós queremos? Nós queremos que o primeiro membro seja a derivada de um produto. Que produto? Vamos lembrar. Uma das funções é y, né, porque aparece y e y aqui. E a outra função é aquela função que aparece multiplicando y', que é μ. Então a gente vai querer que esse primeiro membro seja exatamente a derivada do produto de μ por y. É isso que a gente quer. Então a gente quer que esse primeiro membro seja exatamente igual a essa parte aqui de baixo. Então vamos procurar ver se existe alguma função μ que tem essa propriedade. Ou seja, eu voltei aqui, vou colocar no outro slide para ficar melhor. Nós vamos querer que o que está aqui embaixo é exatamente igual ao primeiro membro da igualdade. Bem, então vamos fazer isso. Vamos derivar aqui o primeiro membro. Pela regra do produto vai ser a derivada de y vezes μ mais μ' vezes y. Só derivei aqui o primeiro membro. Tem termos que são semelhantes que a gente pode cancelar, ó. A gente pode cancelar esses dois termos. Então vai restar apenas que μ' vezes y é igual a 2t μ vezes y. Para que haja uma igualdade aí, se a função y não vai ser a função identicamente nula, porque em geral você não vai querer procurar a função identicamente nula para ser a solução da equação, nós vamos ter então que o número que multiplica y desse lado tem que ser igual ao mesmo número que multiplica o y no segundo membro da equação. Ou seja, a gente quer que μ' seja igual a 2t vezes μ. Aqui a gente pode tentar isolar as variáveis, ou seja, de um membro esquerdo colocar somente uma delas e no direito somente a outra. Ou seja, eu passei o μ para o lado esquerdo e deixei apenas o t no direito. Bem, então, agora nós temos uma nova equação diferencial que depende de μ. Essa função μ que a gente procura, ou desculpe, que depende de t. Essa função μ que a gente está procurando é uma solução dessa equação diferencial. Mas lembrando, mais uma vez, do que a gente estudou em cálculo, tem uma função que a derivada é exatamente o lado esquerdo. Ó. Você tem a derivada de uma função em cima e no denominador tem a função. Isso é exatamente a derivada do logaritmo. Né? A derivada do logaritmo assim funciona, você deriva... a derivada do ln de uma função é 1 sobre a função, aí pela regra da cadeia tem que derivar a parte de cima, que é o μ. Então, o lado esquerdo aqui dessa equação, o membro esquerdo, é a derivada com relação a t do logaritmo natural de μ. E agora, como é a derivada de uma função, a gente pode integrar dos dois lados para poder sumir com essa derivada. Quando a gente integrar dos dois lados, a integral da derivada de uma função vai ser a própria função. E a integral de 2t dt é t ao quadrado. Então, integrando, a integral da derivada do ln é o próprio ln, e a integral de 2t dt é t ao quadrado. Iria aparecer uma constante, mas a gente quer encontrar uma função μ que satisfaz aquelas características. Vamos escolher ela mais simples possível. Vamos escolher aqui o c como sendo zero. E agora, para isolar o μ, lembrando que a função logaritma é a função inversa da função exponencial. Se eu aplicar a exponencial aqui dos dois lados, a exponencial do logaritmo de uma função é a própria função, é o próprio μ. Então a gente encontrou aqui, ó, a gente encontrou um termo, que esse termo, quando a gente multiplicar toda a equação, vai tornar o lado esquerdo da equação a derivada de um produto.
e a gente vai poder integrar. Aí, por causa dessa capacidade de a gente poder integrar, esse termo ele é chamado de fator integrante. O fator integrante é onde você multiplica a equação ou faz alguma outra modificação que torna a equação diferenciável possível de ser integrável, de ser integrada e encontrar a solução. Então, vamos voltar agora para a equação diferencial, tá? A gente vai multiplicar tudo pelo fator μ que nós encontramos, que é exponencial de t ao quadrado. A gente vai multiplicar tudo por esse termo, porque agora o primeiro membro da equação passa a ser a derivada de um produto. Que produto? É sempre μ vezes y. Como μ é exponencial de t ao quadrado, então o primeiro membro vai ser a derivada desse produto. Vamos verificar realmente que é isso. Ó. Pela regra da cadeia, eu repito essa função, exponencial de t ao quadrado está aqui repetida, e derivo o y. Tá certo. Agora, mais, repete o y, e agora eu vou derivar essa função. A derivada do exponencial de t ao quadrado pela regra da cadeia é o próprio exponencial de t ao quadrado vezes a derivada que está aqui em cima, de t ao quadrado, que é 2t. Então, realmente, você tem aqui, no primeiro membro, a derivada de um produto. E agora é só integrar e a gente vai poder isolar o y. Integrando os dois lados. Do lado esquerdo, a integral derivada de uma função é a própria função. E essa integral aqui, a gente já fez ela. Ó. É a mesma integral que a gente fez antes. Só que não tinha o 2, fica mais fácil nesse caso. Essa integral foi a mesma que a gente fez ainda há pouco. Quando se deriva, por exemplo, exponencial de t ao quadrado, é esse termo. Então, é claro que essa integral é esse valor. E agora é só isolar o y. Né? Esse termo está multiplicando, você pode dividir. E você tem agora uma solução dessa equação diferencial. Então, resumindo, foi o que a gente fez. Mesmo que o primeiro membro não fosse a derivada de um produto, nós multiplicamos a equação por um fator que tornou o primeiro membro a derivada de um produto. E a gente pôde integrar dos dois lados. Esse membro que a gente multiplicou, esse μ, chama-se fator integrante, porque pegou essa equação que a gente não tinha como integrar. Depois que a gente fez essa modificação, ela passou a ser uma equação que você pode integrar e sumir com a derivada, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer agora é tentar generalizar esse caso para qualquer que seja a equação diferencial linear de primeira ordem. Uma equação diferencial linear de primeira ordem tem essa forma aqui, é uma função multiplica y, outra função multiplica y, igual a uma função aqui que não depende nem de y nem de y'. E a gente quer colocar ela de uma forma mais parecida com essa. Observe que o termo que está aqui é 1. Então a gente pode, por exemplo, pegar toda essa expressão aqui e dividir tudo por p. Claro, desde que a função p não seja identicamente nula, ou não seja nula em alguns pontos. Na realidade, ela não pode ser nula em nenhum ponto, né, para você poder fazer isso. Mas depois a gente vai ver esses casos quando a função p se anula em algum ponto do seu domínio. Mas por enquanto vamos supor que essa função p não se anule. Você pode dividir tudo por p. P dividido por p dá 1. Aqui vai ficar q dividido por p, que para facilitar a nossa vida vamos chamar de um qzinho. Não, desculpe, um pzinho. E r dividido por p, que vamos chamar de um qzinho. Vamos ter uma nova equação diferencial aqui, escrita de tal forma que o número que multiplica o y' é 1. Observe que a equação diferencial linear de primeira ordem, em sua forma geral, é essa aqui. Tem funções que multiplicam y' e y. E agora a gente está dividindo tudo por p. P dividido por p dá 1. Você vai ter agora um novo função multiplicando um y e um novo termo aqui independente. E essa equação aqui, diferencial linear de primeira ordem, nós vamos dizer que esse aqui é a forma padrão, porque é a partir dela que a gente vai começar a facilitar a nossa vida. Então, essa aqui é chamada de forma padrão da equação diferencial linear de primeira ordem. E é essa equação que a gente vai querer procurar um fator integrante de tal forma que a gente possa integrá-la. Observe que do jeito que está aqui não é uma derivada do produto, o primeiro membro, porque o número que aparece aqui multiplicando y' é 1. Se fosse uma derivada de um produto, esse termo que aparece multiplicando y deveria ser a derivada dessa função aqui, que não é, a derivada de 1 é 0. Então, aqui se não tem a derivada de um produto. Então, vamos tentar fazer como antes. Nós vamos multiplicar toda essa equação pelo μ e procurar para que valores de μ você pode tornar o primeiro membro dessa equação como sendo a derivada de um produto. Então vamos lá, multiplicar tudo por μ. E como antes, nós vamos querer que o primeiro membro seja a derivada do produto de μ. Que o primeiro membro seja a derivada disso aqui. Ó. Aqui a derivada do primeiro membro
Desculpa, que o primeiro membro, que é mi vezes y' mais p mi y, esse termo aqui que eu coloquei lá à direita, seja igual à derivada desse produto. E vamos fazer, é muito parecido com o que foi feito antes, só que antes era com algumas funções e agora aqui no caso geral. Você vai usar a regra do produto, vai poder cancelar, né, a regra do produto aqui, como é a regra do produto? Repete o mi e deriva o y. Pronto, tá certo. Aí mais. Agora você repete o y e deriva o mi. Então derivei usando a regra do produto. Tem termos que a gente pode cancelar dos dois lados. Ó, tem esse termo e esse outro termo. E depois que a gente fizer esse cancelamento, resta apenas essa igualdade. E como antes a gente pode separar. A gente pode colocar tudo que tem associado com mi para a esquerda, tudo que não tem mi para a direita. E para que haja uma igualdade aqui, observe que o número que multiplica y no primeiro membro é mi'. E o que multiplica y no segundo membro é p vezes mi. Então a gente pode ainda ter que mi' é mi vezes p. Eu já isolei aqui, pessoal, para poder caber tudo num quadro só, tá? Eu isolei o p. Pronto, e como antes, mi' sobre mi é exatamente a derivada do logaritmo de mi. E agora a gente pode integrar dos dois lados, porque o primeiro membro é exatamente a derivada de uma função. Depois que a gente integrar, do lado esquerdo vai dar o ln, do lado direito vai dar a integral de p. E agora você aplica a exponencial dos dois lados e você encontrou que é um fator integrante. Ó. Sempre que eu tiver uma equação diferencial linear de primeira ordem, é possível transformar essa equação em uma cujo primeiro membro é a derivada de um produto se a gente multiplicar toda a expressão por essa função aqui, ó, mi, que é a exponencial da integral de p dt. Aqui tem uma observação para ser feita, que é que a gente dividiu tudo aqui por mi, né? E você só pode dividir quando a função é diferente de zero. Mas como essa mi vai ser a exponencial, que nunca se anula, então não tem problema nenhum nessa passagem daqui para cá. Então a gente contou que é um fator integrante, que vai nos permitir resolver agora as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, resumindo, uma equação diferencial linear de primeira ordem, sua forma padrão, é quando está desse formato aqui. E sempre que ela estiver nesse formato, a gente pode encontrar um fator integrante calculando a exponencial da integral desse termo aqui, ó, p. Ó. O fator integrante é exponencial desse termo p aqui, ó, esse termo aqui, p. Vamos fazer um exemplo para ilustrar, que é um exemplo do livro, é o exemplo 2, ação 2.1, que é para determinar a solução desse problema de valor inicial. Relembrando, um problema de valor inicial é uma equação diferencial que tem também uma condição inicial. Antes de começar a resolver, você vai procurar saber se a sua equação diferencial está é linear de primeira ordem. É linear de primeira ordem, tem aqui o y' de primeira ordem, um número vezes y' mais uma outra função vezes y igual a uma função que depende apenas de t. Então, essa aqui é uma equação diferencial linear de primeira ordem. E se ela está na sua forma padrão, que é essa aqui, tá? Tá, né? É 1 vezes y', 1 vezes y', mais uma função vezes y igual a uma função que depende apenas de t. Então, ela já está em sua forma padrão. Se está em sua forma padrão, a gente consegue identificar quem é p e achar o fator integrante. P é o número é a função que multiplica y. Quem está multiplicando y aqui é o número menos 1/2, ou seja, a função constante igual a menos 1/2. Então a gente vai calcular o fator integrante, fazer a exponencial da integral do fator do elemento p aqui, da função p, que é menos 1/2. Então vamos lá. Quem vai ser o fator integrante? Então eu vou substituir aqui, ó. Grifar aqui, ó. Esse menos 1/2 é exatamente igual a p. Quem é p? É quem multiplica aqui o y, então vai ser menos 1/2. Como a integral de uma constante, você coloca menos 1/2 para fora, a integral de 1 dt da t, então o seu fator integrante é exponencial de menos t sobre 2. Ou seja, nós vamos multiplicar toda a equação diferencial, toda ela aqui em cima, por esse termo. Tá? Aqui é a equação diferencial, a gente vai multiplicar ela pelo fator integrante, mi igual a e elevado a menos t sobre 2. Pronto, a gente multiplicou toda a equação. Qual é o objetivo de fazer isso mesmo? Para que o primeiro membro seja a derivada de um produto. Eu vou fazer mais uma vez aqui a verificação que realmente está certa. Se a gente fosse derivar essa expressão aqui, derivando esse produto, vamos lá, repete no primeiro, exponencialmente t sobre 2 está aqui, tá certo? Vê a derivada do segundo, y', pronto. Agora a gente repete o y e deriva esse termo aqui. A derivada exponencial é ela mesma, está bem aqui. E a derivada de menos t sobre 2 é menos 1/2, ó, menos 1/2. Aqui o menos 1 e o 2 aqui dividindo.
Então, realmente, você tem uma derivada de um produto. E agora, para resolver a equação diferencial, basta integrar dos dois lados. Ao integrar, essa derivada vai sumir, junto com esse nome integral, você vai poder isolar aqui o y. E essa integral é elevada a menos 3t sobre 2. É uma integral que a gente fez muito no curso de cálculo. É uma integral do tipo e elevada a uma constante vezes t. E o resultado dessa integral é a própria exponencial desse termo, dividido por esse número que multiplica aqui o t. No caso, você vai ter, então, a gente integrou aqui o lado esquerdo, a integral da derivada é a própria função, e essa integral aqui é a própria exponencial, dividido por menos, o inverso de menos 3,5, que é menos 2/3. Pronto. Agora basta a gente isolar aqui o y multiplicando tudo por elevado a t sobre 2. A gente multiplicou tudo por elevado a t sobre 2. Cancela esse termo. C vezes e elevado a t sobre 2 está aqui. Aqui a gente repetiu a base, que é, e somou os expoentes, menos 3t sobre 2 mais t sobre 2 dá menos t. Pronto. Encontramos a solução da equação diferencial. Observe que não é a solução do problema em valor inicial, porque a gente resolveu apenas a equação diferencial. Isso aqui. Para resolver o problema em valor inicial, a gente tem que encontrar uma função que seja a solução da equação, mas que também satisfaça essa condição inicial. Ou seja, a gente quer que a função, que é dessa forma, tem uma constante aqui, mas o y de 0 tem que ser igual a menos 1. Então é só substituir. Onde tiver t, eu vou substituir por 0. Então aqui eu tenho menos 2/3 de e elevado a menos t, vai ficar menos 2/3 de e elevado a menos 0, mais c vezes e elevado a 0 sobre 2. Que exatamente tem aqui. E aqui você pode fazer as contas, né? E elevado a 0 dá 1, então aqui vai dar apenas c. E elevado a 0 também dá 1, vai dar menos 2/3, vai dar menos 2/3 mais c. Y de 0 vai substituir bem para cá, menos 1. Então menos 1, que é o y de 0, igual a menos 2/3 mais c. E agora é só você isolar aqui o c, dá menos 1/3. Pronto, é isso. Então, tem uns exercícios do capítulo 2 para vocês fazerem, da seção 1 e da seção 2, que são sobre esses assuntos. Tem muitas equações diferenciais lineares para vocês responderem. Muito obrigado por assistirem